Você não precisa ser muito inteligente. Se você for, ótimo, agradeça a Deus. Mas procure ser simpático. Procure ser simpático. Mesmo sendo um gênio, procure ser simpático. As pessoas agradáveis, elas conseguem muito mais sucesso na vida. E acredite, ganham mais salário. As pessoas mais simpáticas, elas conseguem uma família mais feliz, elas conseguem um local de trabalho mais feliz. Por quê? Porque elas irradiam alegria. Meus amigos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Aqui na Terra, nós passamos por inúmeras vicissitudes, mas às vezes nós esquecemos de procurar o significado desta palavra vicissitude. Vicissitude, quase sempre nós equivalemos o significado à aflição. Mas a palavra vicissitude corresponde à sequência de coisas que sucedem, como o sucesso. Nós gostamos muito de falar em sorte, mas deveríamos buscar o sucesso, aquilo que nos é positivo através das nossas ações. Procurarmos melhorar a nossa postura, o nosso caminhar, procurar melhorar as nossas aptidões, os nossos recursos. E geralmente entre nós, espírita cristãos, nós temos o hábito de focar muito a atenção nas causas anteriores das nossas aflições. Quase sempre nós procuramos uma causa do nosso sofrimento, seja através daquilo que aconteceu numa encarnação passada, ou também por uma obsessão, por uma influência externa. A doutrina espírita, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, o Espiritismo deixa bem claro que existe um número considerável de vicissitudes e também, é claro, de aflições decorrentes da nossa postura na vida presente. Quantas e quantas posturas indevidas nós abraçamos e que, em decorrência delas, estamos hoje sofrendo. É preciso ter coragem para que nós possamos entender que as nossas vicissitudes, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, quase sempre têm vínculo estreito com o nosso caráter, com a maneira pela qual nós procedemos. Nós precisamos ter coragem para perceber que grande número de casos, enorme números de acontecimentos, o causador somos nós mesmos. O causador, aquilo que nós procedemos na presente encarnação. Até mesmo a falta de ordem, a nossa imprevidência, a nossa negligência, não educarmos bem os nossos filhos, focarmos a atenção em demasia num setor da existência, esquecendo do outro, focando a nossa atenção quase que exclusivamente na intelectualidade, no sucesso profissional, esquecendo o moral, a moralidade, a nossa vida íntima, a nossa vida familiar, a nossa vida íntima, procurando descobrir em nós aquilo que nos incomoda. Assistindo recentemente um vídeo
falando sobre aqueles que procuram dominar o mundo, eles fazem de todo o possível para não serem vitimados pela vaidade. Até mesmo eles que procuram indecorosamente ou criminosamente dominar o mundo e exercer uma influência na conduta daqueles que estão aqui no planeta, eles sabem do prejuízo da vaidade. Quando nós nos escravizamos à vaidade, ao orgulho, à ambição, nós obteremos o fracasso, a falta de ordem, a falta de disciplina, a ausência de perseverança. Precisamos olhar com carinho cada ato, cada proceder. Quantas e quantas vezes, por exemplo, quando se fala em família, especialmente em casamento, quantas pessoas, um número considerável, levantam a ideia de que o casamento fracassou por conta da conduta do outro, quase sempre nós projetando a culpa naquele que partilhou conosco parte da nossa existência. Quantas pessoas se sentem infelizes no casamento, sem ter a coragem de procurar entender que cada um de nós, cada um tem uma importância em cada ato, em cada gesto, em cada palavra e também, principalmente, na lente que nós usamos. Como que nós seremos felizes num casamento, por exemplo, ou até mesmo numa sociedade mercantil, financeira, econômica? Como que nós seremos felizes sem disciplina, sem fidelidade? Como? Como o empresário, ele obterá êxito se ele não é fiel ao propósito, ao objetivo daquela empresa? Como sucederá? Como ele obterá êxito sem ser fiel aos seus sócios? E no casamento é assim. Quantos casamentos eles desmoronam por falta de previdência, cuidado, e principalmente por nós não focarmos a atenção em nossa educação. Saber falar no momento certo, respeitar o marido, a esposa, o companheiro, a companheira. Eu sempre gosto de dizer, porque sou advogado ou estou advogado nesta encarnação, de que num casamento nós deveríamos ser advogado do cônjuge e juiz de nós mesmos. Se nós não abraçarmos o propósito da ordem, da disciplina, da humildade, do sacrifício, da fidelidade, não obteremos êxito. E com isso, às vezes, lá, nos últimos anos da nossa existência, às vezes nós pensamos de que nós não casamos com uma alma afim. Que este casamento seja decorrência de um vínculo desastroso no passado. E é bem provável que nós iremos descobrir que aquele companheiro ou aquela companheira no passado trata-se de uma alma afim. Por nossa deselegância, por nossa imprevidência, por carência de educação, de atenção, de zelo, por carência de olhar com respeito para o outro, quantos e quantos casamentos deixam de obter ou de alcançar o objetivo de, através da união sólida, permanente, propiciar condições para que os filhos obtenham os recursos necessários para empreender seus objetivos, alcançar, concretizar os seus projetos. Quantos traumas nascem num conflito
doméstico. O que a doutrina espírita nos mostra, penso que nos convida, é que nós devemos focar a nossa atenção na nossa conduta, na forma pela qual nós caminhamos. Quantas enfermidades, doenças, nós não temos coragem de pesquisar, de procurar saber que elas não são fruto da nossa intemperança, porque nós não conseguimos colocar limite aos nossos desejos dos excessos de todo o gênero. Quantas e quantas falências morais são fruto do nosso atuar no presente. E quantos são aqueles que vão a uma igreja? Quantos são aqueles que não vão a uma casa espírita procurando afastar uma influência negativa? Quantos não procuram uma casa espírita para curar a doença do corpo físico? Quantos são aqueles que procuram uma casa espírita para obter da espiritualidade a luz necessária para que possam aprender a caminhar no dia a dia, abraçando os preceitos morais de fidelidade, de amor, de humildade, de perseverança, buscando a virtude, o cumprimento dos deveres, focando a vida naquilo que é imortal. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus Cristo, nos convida à continência, ao respeito, ao amor, para que possamos olhar com carinho, com atenção, todo e qualquer ato, toda e qualquer decisão, e aprendendo no dia a dia a perdoar. Jamais seremos felizes sem o perdão e sem a coragem de olhar para nós mesmos e assim descobrir a causa das nossas aflições, das nossas vicissitudes, daquilo que nos sucede, para que nós possamos alcançar o sucesso integral. Pensemos nisso, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos, contando sempre com a espiritualidade para iluminar o nosso caminho, para que possamos nos conduzir com serenidade e disciplina. Até mais.